Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, né? Que palavra abençoada que Deus está nos concedendo todo dia, né? Temos que estar prestando atenção na palavra de Deus, porque Deus ele está dando um direcionamento, né? Deus é maravilhoso. A gente ouvir a palavra de Deus, Deus está sempre direcionando nossos passos, né? É que nós não ouvimos a voz de Deus, né? A gente está sempre ignorando o que Deus está falando, não é? Não está certo isso, né? A gente tem que ouvir mais a Deus, porque Deus, ele sabe o que é melhor para nossa vida. Nós não sabemos, mas ele sabe o que é melhor. Muitas vezes a gente está procurando outras coisas que não acrescentam nada na nossa vida, pelo contrário, afasta da presença de Deus. E quando a gente se afasta da presença de Deus, claro que nós estamos pecando contra Deus e consequências virão sobre as nossas atitudes erradas, né? E vontades que não está dentro da palavra de Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso, estar orando e pedindo a Deus sempre que nos ajude, né? E uma história muito emocionante essa de Jacó, de Saúl, a gente pode estar acompanhando a história. E essa que Jacó, depois de despedir dos seus pais, foi para Arã, né? E ele saiu, né, de Betseba, foi para Arã, e ele teve essa visão da escada. E foi ali que Deus ele se revelou para Jacó. Que interessante, né? Em Gênesis, agora nós estamos vendo Gênesis 28, e a gente acompanhando do versículo 10 e até o versículo 22, fala sobre essa trajetória, essa jornada de Jacó, quando saiu, né, da casa dos seus pais para ir para Arã, né? Para casa do seu tio Labão, né? E que a Rebeca recomendou, né? E ele viu essa visão na escada, né? Que ele dormiu ali, colocou uma pedra como travesseiro e teve uma escada aqui do céu vinha até a terra e anjos subindo e descendo, né? Que interessante. E ele viu o Senhor, Deus, né? O nosso Deus, que falou com ele, que era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, seu pai, né? E agora Deus de Jacó, né? O próprio Deus falou para ele, se revelou. E aí ele acordou depois daquele sonho e falou como era temível aquele lugar, né? Então ele chamou aquele lugar de casa de Deus ali, né? E aí ele fez no dia seguinte, que ele acordou de manhã cedo, de madrugada. Vamos acompanhando agora o texto, foi esse hoje, na palavra. E ele acordou e ele pegou essa pedra, levantou e fez uma coluna, um altar, né? E aí, aquele lugar era uma cidade chamada Cidade Luz, e ele colocou chamada Cidade de Betel, né? Ele colocou aquela casa, ele nomeou aquela casa, naquele lugar que ele teve aquela visão espiritual, como uma casa de Deus, glória a Deus, amém? E esse lugar, e fez também Jacó um voto a Deus, então fez uma aliança com Deus ali, né? Ele falou para Deus, se o Senhor for comigo para onde eu for, né? E me guardar nessa jornada, né? Me dando de comer, me vestindo, me empreendendo, né? Me ajudando no meu trabalho, né? Para que eu cresça, né? Isso quer dizer aqui, né? Empreendendo investindo nele para ganhar com o ponto dele cada dia, né? O trabalho que ele for fazer, ele com certeza, ele seria o Deus dele, né? E que ele voltasse para casa dele, né? Para a família dele, para casa do pai dele, né? Então ele seria o Deus de Jacó, né? O meu Deus, ele falou. Então, se o Senhor é meu Deus, então se o Senhor me ajudasse, me guardasse, estivesse comigo, né? Me sustentasse, me vestisse, me ajudasse no meu trabalho, no meu empreendimento, né? E fazer se eu voltar para casa do meu pai, pra minha cidade, eu sei, e ele vai voltar, né? Que Deus prometeu e cumpriu o que Deus falou para ele, né? Então ele voltaria para casa do pai dele. E Deus fez com que a promessa se cumprisse, né? Porque Deus ele não mente. Ele cumpre aquilo que ele fala, né? E ele prometeu e ele cumpriu a palavra de Deus. Claro que ele passou um tempo fora, já vai ver mais pra frente, o que vai acontecer na situação de Jacó. Mas só que Deus estava com ele o tempo todo e Deus ajudou. E onde Jacó estava, Deus abençoava Jacó. Amém? Porque Jacó era também um servo fiel a Deus. Tudo que ele falava, ele fazia, né? Claro que teve uma desobediência, mas a gente vai ver também lá na frente. Mas isso aí não é, nós temos que focar no que Deus faz, né? A nossa obediência a Deus. É isso que nós temos que focar na nossa vida. Tudo que Deus ele quer é o melhor para nós. É nós que não fazemos a vontade de Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito, né? Quando nós procuramos coisas que estão fora de Deus, isso faz com que nós caímos, erramos, pecamos contra Deus, porque Deus quer o melhor para todos nós, todos os seus filhos, amém? E aí, Jacó, voltando à história de Jacó, então Jacó pegou aquela pedra, né? Ele ungiu o óleo ali, o azeite ali, né? Ele colocou com casa de Deus, tá? E tudo quanto ele falou, tudo que o Senhor me der, me concederes, eu vou te dar o dízimo, te darei o dízimo. Olha só que interessante, né? Se a gente for lá ver em Gênesis, lá no princípio, a gente vê, ai, perdão, Caim e Abel, né?
Então Abel, ele foi lá e fez uma melhor oferenda a Deus, né? Deu o melhor. E Caim pegou aquilo que tinha lá, né? Como se Deus não fosse importante. Então a gente pode ver que naquele tempo não tinha, né? Altar. Mas eles fizeram daquilo que eles iam dar, né? Para Deus, ali oferecer a Deus, um altar a Deus, né? Já começou ali o altar do Senhor, né? Dar o melhor. Então, aqui a gente vê que é uma coluna de pedra. Mas aquela coluna que ele teve aquela visão espiritual, que aquela coluna ela representa quem? Deus, Jesus, né? E a casa de Deus é a igreja, né? Então, Deus, Jesus, é a cabeça, né? E o corpo da igreja somos nós. Nós somos o corpo da igreja, né? Os filhos de Deus. Só que a igreja, a cabeça sempre é Jesus. E nós somos membros do corpo, né? Então, somos a igreja. Então, é importante também essa passagem mostra, quando fala do dízimo, de nós dar sempre o melhor para a casa de Deus. Dar o melhor para Deus, né? Isso é bíblico, mas também é uma parte religiosa, porque é uma parte espiritual. É como você tem que dar o melhor para Deus, né? A sua melhor oferta, a sua gratidão, adorar, louvar, jejuar, sempre dar o melhor para Deus, né? Porque Ele é de toda honra e toda glória, né? E quando nós damos o melhor para Deus, porque nós reconhecemos que Deus é a nossa vida, que Ele está nos ajudando, né? O tempo todo, que Ele está mesmo, na verdade, nós estamos aí graças a Ele, amém? Não importa a circunstância. Jacó saiu da casa do pai dele sem nada. Um futuro incerto. Ele não tinha nada. Acabou tudo que ele tinha. Ele estava praticamente, ele ia para ver se o tio dele ia receber, porque ele não sabia, não tinha toda certeza, né? Ele saiu, né? E ele não tinha um cenário de destruição na vida dele, um cenário que ele tinha recomeçado ali, né? E Deus apareceu para ele, né? Deus se mostrou para ele nessa visão, né? Falou que estaria com ele e ajudaria ele. Então Deus prometeu que iria. E aí Jacó falou que se Deus fosse com ele, né? Se ele fizesse, que Deus prometeu a ele e para Jacó que ele ia trazer a Jacó para casa da família dele, de volta, né? E Deus, Jacó falou para ele, se o senhor fizesse fazer eu voltar para casa da minha família, né? E me vestir, me comer, me ajudar, me estar comigo, né? O senhor seria meu Deus, falou para Deus, né? Ele falou para Deus. E Deus, ele se cumpriu a promessa de Deus. Deus fez o quê? Fez Jacó voltar, a promessa de Deus se cumpriu, voltar para a casa da família dele, a casa do seu pai. Porque Deus promete, ele cumpre, né? E Jacó falou para Deus que ofereceu um dízimo para Deus a melhor oferta. Então ele já ungiu a pedra ali. Então ele fez ali um altar, né? O azeite já mostrou que ele ungiu, ele reconheceu a presença da casa de Deus ali, né? O Senhor, né? Então aquilo foi uma oferta a Deus, né? Então tudo que ele fizesse, ele ia estar ajudando, fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, né? Então nós temos que entender que a casa de Deus também mostra aqui que nós precisamos estar na casa de Deus. Também mostra essa parte no texto, né? Porque a igreja é Cristo, né? E a pedra significa Jesus Cristo, né? Então nós temos que estar presente na casa de Deus, ali que nós vamos buscar ajuda espiritual, né? E é ali que nós vamos estar próximo de Jesus, né? Porque a igreja prega Jesus, né? Prega o Senhor, né? E nós temos que estar dentro da igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, ele é a cabeça, nós somos membros, nós temos que participar, né? Do corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, perdão, então ele é a cabeça, nós temos que estar, então a igreja, a pedra significa Jesus Cristo aqui, né? Então ele mostra, a gente pode ver que ele descansou, quer dizer que quando ele descansou na pedra, a pedra é Jesus, é Cristo, a pedra que ele descansou, a cabeça, ele descansou, porque o Senhor fala que vinde me estou cansado, eu vos aliviarei, então é o descanso que ele teve, precisou confiar em Deus, e essa visão que Deus teve espiritual com ele teve com Deus, mostra que Deus estaria com ele, né? Deus confortou ele, Jacó, porque ele estava numa situação difícil, assim como nós também. Deus está nos confortando através da palavra, né? Está nos confortando em muitas pessoas que estão em situações difíceis, né? Assim como Jacó saiu fugido, né? Com medo de ser morto, né? Só que Deus, ele não abandona os seus. Ele está mostrando essa visão para nós, que é para nós confiar em Jesus Cristo, né? Ele sabe o que cada um está passando, ele sabe nossas falhas. Deus, ele acolhe nós, assim como acolheu Jacó, né? E prometeu a Jacó que ele estaria com ele, né? E ajudou Jacó. A gente vai ver lá para frente como Deus ajudou Jacó. E como Jacó ficou muito bem, né? Cresceu, porque Jacó fez um propósito. Ah, mas uma coisa que é muito importante, a gente mostra a passagem, quando Jacó faz uma aliança com Deus, no voto com o Senhor. Gente, não prometa nada para Deus se você não cumprir. Você pode prometer para o homem, apesar que nem pode mentir.
Mas sabe que o homem é falho, né? Não tem palavra. E eu sei disso, porque eu vejo aqui na minha casa, acontecem situações na minha vida, que eu vejo gente que promete as coisas pra mim que não cumpre. Eu fico até chateada, às vezes até revoltada. Mas eu falo, meu Deus, Deus já falou pra mim, tem aquela música assim, o homem te prometeu, mas depois se arrependeu, mais fiel é Deus. Só Deus é fiel mesmo, só Ele que tem palavra. O homem não tem palavra, não cumpre aquilo que ele fala. É verdade, está na palavra. Então, se você prometeu algo para Deus, para fazer para Deus, você tem que fazer. Você não pode falar, eu vou orar tal dia, eu vou na tal, e você chega, ai, não vai, hoje não vai dar, mas Deus entende. Não. Se você prometeu é para Deus, nós temos que cumprir tudo aquilo que nós prometemos, nós temos que cumprir. Quando nós fazemos, nós estamos errando, nós estamos pecando já, sabe? Prometer algo para Deus, não cumpre o que prometeu para Deus. Não pode, né? Você não está prometendo para o homem, você está prometendo para Deus, né? Tomar cuidado, vigia, viu? Tomar muito cuidado com isso, né? Quando você fala que vai fazer uma coisa para Deus, faça, né? Ah, não pode, vai vir um monte de problema pra você não fazer, vai vir um problema, não vai hoje, vai vir porque vai atrapalhar você, pra você quebrar o voto que você fez, mas não quebra não, né? Porque você tem que fazer, tem que cumprir, amém? Jacó prometeu, então tudo que ele ganhasse, tudo que ele recebesse de Deus, ele daria para Deus. Então ele deu gratidão para Deus, reconheceu a soberania de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? E deu o dízimo, tudo que ele fazia, ele dava a oferta na casa, ele fazia o local, fazia o altar para Deus, adorando a Deus, sempre dando o melhor para Deus, por quê? Porque ele sabia que Deus ajudou ele naquela jornada, e Deus prometeu que ia fazer ele voltar para casa do pai, e Deus fez. A gente vai ver depois da frente, né? E Deus fez, porque Deus, quando fala, ele faz, né? A gente crê, então isso não importa que você esteja passando. Está num cenário assim de destruição. Então a coluna mostrou ali que é Deus, o próprio Deus estava ali, Jesus Cristo, né? O Senhor estava ali, né? O Deus poderoso, na verdade Deus poderoso, né? Estava ali, né? O Senhor estava ali, né? Estava ali para mostrar para Jacó que ele não estava sozinho, né? Ele estava ali, né? E a casa de Deus que mostra é a igreja, né? É a igreja. Nós temos que estar sempre buscando a Deus, né? Uma ajuda espiritual. A gente não está falando de religião, né? Está falando de Jesus, né? Está falando de Jesus, né? Porque é ali que nós vamos conhecer Jesus, né? A igreja, ela anuncia Jesus, né? Para nós conhecer Jesus, para nós ir para a igreja, para ter intimidade com Jesus, para ter intimidade com Deus, né? E a igreja é isso, né? Faz a gente ter intimidade mais com Deus. Porque quando nós estamos afastados da casa de Deus, né? Nós estamos fazendo as coisas erradas, né? E aí a gente peca, né? E Deus não quer isso de nós, quer que nós tenhamos essa proximidade com Deus, né? Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. É uma coisa assim que Deus quer que nós tenhamos profundidade mais, intimidade com Ele, né? Na palavra, olhar, meditar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, gente. Você precisa ter mais tempo para ler a Bíblia, porque eu até leio, ainda não tenho entendimento, eu peço para Deus, né? Mas eu estudo também, eu gosto de ver pregação, eu gosto de assistir vídeo, tô tentando me aprender muita coisa, eu tô aí, né? Sempre com vontade de aprender mais e mais. É claro que não é uma questão de ler só e mas é o próprio Senhor que revela através da palavra para nós, né? O entendimento, né? E é muito bom quando você vê o que Deus fez por Abraão, Isaac, Jacó, e Deus ele é o mesmo, ele não mudou, né? O que Deus quer de nós, todos nós, se vê pela palavra, observa o que Deus está falando conosco. Ele quer obediência, né? Ele quer que você agradeça, que você reconheça. Aí as pessoas falam muito, nossa, esses dias a gente ouvi, mas Deus não quer o nosso dinheiro. Todo mundo fala isso, mas as obras de Deus elas não podem parar. A casa de Deus precisa ser mantida, né? E a gente gasta tanto dinheiro com besteira e a gente criticando, né? E a gente fala assim, mas tanta besteira às vezes gasta com dinheiro, coisa que não tem utilidade, né? E aí fala que é bobagem dar dinheiro no dia de uma oferta. Não é bobagem, está na palavra, é bíblico, né? Mas gasta dinheiro com besteira. Mas tem coragem de criticar, né? Não dá, não fala, não quer dar, não dá. Ninguém é obrigado, Deus não obriga ninguém. Mas tem que dar aquilo que é dele. Aqui nós temos que entender uma coisa que nós temos que prestar atenção. Aqui nada é nosso. Seu filho não é teu, sua mãe não é teu, sua casa não é tua, tudo é de Deus, né? Nós somos peregrinos nessa terra. Essa terra nós somos de passagem. Aqui nada é nosso, é tudo para Ele e para a glória dele. A gente tem que parar de achar que aqui nós temos alguma coisa. Quem falou que nós temos alguma? Nem a nossa vida não é nossa, é dele. Quando ele quiser chamar, ele chama. Mas eu vou deixar. Não interessa, Deus não quer saber que se você tem mãe, seu pai. Ele chama você e pronto. Chegou sua vez, não tem isso. Você precisa entender isso. Deus quer isso, quer que nós entenda isso. Então você tem que fazer o seu melhor para Deus, né? Se você está sendo uma situação difícil, eu vou te falar uma coisa para você.
Você pode achar com o que eu vou falar. Você pode fazer um voto para Deus. Até na oferta, Deus abençoa a sua vida. Se você falar, Deus, se eu sair dessa situação, eu vou fazer um voto, eu vou fazer uma oferta na casa do Senhor. A oferta Deus aceita. Porque quando Davi estava passando dificuldade lá na guerra e errou lá, Davi fez uma oferta, Deus fez um holocausto para Deus lá, fez um altar para o Senhor, viu? Lembra, lê a Bíblia para você ver, ele fez uma oferta a Deus, né? Ele fez um holocausto a Deus lá, então Deus aceita a oferta também, de uma situação difícil, seu jejum, sua oração, seu louvor, sua gratidão. Então nós temos que entender que nós somos que nem Jacó, ele foi grato a Deus tudo, Deus abençoou a vida de Jacó tremendamente, que a gente vê que Jacó é a 12 tribo de Israel, a geração, a descendência de Jacó é Jesus, né? Também, né, que veio ele é da tribo de Jacó, né? Da tribo do Leão de Judá, tribo de Judá. Então, Jesus, né? Então a gente pode entender que a gente tem que confiar na palavra de Deus. Então, às vezes, você está numa situação que nem Jacó, fugindo de uma situação difícil. Ou está enroscado numa situação difícil, né? Está numa situação difícil, mas se Deus tá falando para você que ele vai estar com você nessa situação, vai te ajudar, então Deus mostrou para Jacó que ele estaria com ele. Então a nossa força não vem do homem, a situação que nós vamos sair de uma situação não vem da nossa força, nossos próprios méritos. Ninguém sai de uma situação difícil se não for a ajuda de Deus. É só Ele que pode nos ajudar, né? Ninguém, a gente às vezes fala, eu venço porque eu venci. Ninguém vence sozinho, quem vence é Deus. É com Deus que eu sou mais vencedora. Todo mundo fala assim, porque tem gente que fala assim, mas eu venci. Vence nada. Você Deus é bondoso demais, é misericordioso, meu irmão. Irmã, não é assim não, a gente pensa assim, mas não é, aqui nós estamos vivos por causa dele, é ele que quer, é a vontade dele, né, glória. Então, são parar isso. Então, você está passando uma situação difícil, é para você que eu estou falando, né, que você acha que essa situação você não vai conseguir resolver, vai, porque se você confiar no Senhor, vai. E Jacó falou, Senhor, se você for comigo, para onde eu for, me cuidar de mim, me ajudar, me sustentar, me alimentar, né, e me vestir, né? E me ajudar no meu negócio, que eu quero fazer abrir um negócio, eu quero, né? É como se ele tivesse falado isso. O Senhor seria meu Deus, né? Porque que Deus que estaria com ele naquele momento difícil, não tinha ninguém. Era Deus, né? Era Deus que podia tirar essa situação, né? E foi, né? É Deus, sempre é Deus, gente, sempre. Ô, glória. Então ele foi. E aí ele falou que o Senhor seria meu Deus, amém? Que Deus se revelou para ele que era Deus de Abraão e Deus de Isaac, seu pai, né? Então você vê que Deus falou para Jacó. E o que Jacó falou? Então, Senhor, tudo que o Senhor me der, se o Senhor me conceber nessa vida, se o Senhor me ajudar, eu vou te devolver o dízimo, eu vou te dar a minha oferta, a minha melhor oferta, a minha adoração, a minha gratidão, né? Fazendo a sua vontade, sendo obediente à palavra de Deus. Oh, glória, é isso que Deus quer. Às vezes nós estamos em situação porque nós não confiamos na palavra de Deus, né? Estamos em desobediência, né? Mas que Deus está prometendo para a nossa vida, Ele vai fazer tudo aquilo que nós queremos se for dentro da vontade dele, né? Deus, ele concede aquilo que diz no nosso coração, se nós confiamos, mas claro que tem que perseverar, né? Porque Jacó perseverou, né? Não foi assim tão simples, a gente vai ver lá na frente, não foi uma coisinha simplesinha não, né? Ele perseverou, né? Porque Deus fez ele lutar, né? Fez lutar, né? Tudo. Mas ele confiou em Deus, né? Se ele colocou a vida dele na mão de Deus, ele venceu, né? Quem venceu foi Deus que fez ele vencer. E Deus prometeu para ele e ele voltou para a casa do pai dele. E a gente vai ver depois pra frente a história maravilhosa, que é linda a história de Jacó, né? E a gente precisa confiar em Deus. Então você que está aí, não sei a sua situação que, né, que você está enfrentando, pode estar a situação que nem Jacó aí, perdido, sem certeza, não sabe o que fazer numa situação difícil que esteja passando. Lembra que Deus está contigo, ele está falando. Ele vai te sustentar essa situação, ele vai te ajudar a sair dessa situação. Você tem que crer na palavra de Deus, você tem que buscar. Ele fala, casa de Deus. Onde nós vamos procurar refúgio, ajuda espiritual para sair de uma situação? É da casa do Senhor. É lá que nós encontra, né? Então Deus mostrou a escada da terra aqui até o céu, quer dizer que o céu até a terra, do céu até a terra, a casa de Deus, é lá que nós buscamos refúgio. Então foi por isso que ele fez um altar, levantou ali, que ele viu que ali Betel, colocou Betel, porque era uma cidade chamada Luz, casa de Deus, né? Então, Jesus Cristo, a cabeça, nós o corpo, né, o membro, que faz parte da cabeça, então a igreja. Nós temos que entender que nós temos que buscar Jesus na nossa vida também, tá? A vida nós estamos passando situação, aqui Jacó não conhecia, não tinha experiência com Deus, né? Quando ele saiu da casa dos pais dele, fugindo do irmão dele. Eu não sabia, eu via falar que já, né, porque a história de Isaac falava do Deus, né?
mas ele não tinha experiência com Deus. Depois que ele passou essa situação, ele teve uma visão espiritual. Deus se revelou para Jacó. Amém? É isso que Deus quer para nós também, quer ter intimidade conosco, né? Então vamos crer na palavra, vamos buscar o Senhor todo nosso coração. Ele merece toda a nossa glória. Ele merece nos todos os dias, agradecer a Deus todos os dias, não importa a circunstância, aquela música, não importa a circunstância, adore ao Senhor, não importa a circunstância, adore ao Senhor, isso mesmo, não importa a circunstância, adore o Senhor, Ele merece toda a glória da adoração, porque quem nos ajuda todos os dias é Ele, já nós estamos aqui hoje, graças a Ebenezer, até aqui Deus me ajudou, foi hoje, o Senhor me ajudou hoje, me levantou, tá aqui, graças a Ele, entendeu? E a alegria do Senhor é a nossa força, todos os dias, é Ele que nos sustenta, dá coragem, nos ajuda a dar livramento da nossa vida todos os dias, amém? Que Deus abençoe, recebam a palavra do Deus no coração, né? E confia no Senhor, na palavra de Deus. O Senhor está falando, eu acho, sabe, eu fico admirada, né? Que quando eu vou na igreja, eu gosto de ouvir Deus falar, é lindo Deus falando, usa os irmãos, os pastores falando, e a gente presta atenção, né? Como Deus é lindo, né? Gente, vocês têm que ler a Bíblia, ler a palavra. E como Deus fala bonito, assim, você ouve Deus falando, né? Uma maneira que a gente fala assim, meu Deus, como isso é maravilhoso, como a gente é, nossa fé é tão pequena, né? Esse Deus é tão grande, nossa, Ele continua fazendo obras maravilhosas, né? E a gente tem que ser grato por tudo sobre o que Deus faz, sobre toda a face da terra, Deus continua fazendo maravilha dentro do seu povo, mas é que o povo não enxerga, porque o povo está tão preocupado com o seu eu, né? Seu ego, eu, que não vê Deus, né? Acho que é eles que estão falando, não, quem faz é Deus todos os dias, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor. E leia a Escritura Sagrada, leia a Bíblia. Você vê como Deus vai falar tremendamente com você. Aí você vai passar uma situação, você não sabe nem porquê. Às vezes, se você ler a Bíblia, a palavra, você vai entender por que você está passando. Porque muitas vezes a gente pensa que Deus prova. Claro, provou Jó. A gente vê, né? Jó, no livro de Jó, a gente vê que Deus provou. Mas tem muitas coisas que nós passamos por escolhas erradas, caminhos errados, mas errar. Nós vamos errar, nós somos pecadores, mas nós temos que entender o seguinte, mas nós não podemos continuar no erro. É só isso que você está falando. Não continuar no erro. Porque quando ele perdoou aquela prostituta, ele falou, vai e não peca mais. Ele falou, né? Então tem que pensar nisso, né? Se ele falou para aquela prostituta, ela ia ser apedrejada ali. Então o Senhor falou, porque quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então todos foram, todos estavam pecado, né? Tinham pecado. Só que ele falou para ela assim, você vai e não peca mais, entendeu? Então a gente precisa entender que Deus ele perdoa nós, mas ele não quer que nós continuem no mesmo erro, né? Entendeu? Mas cuidado, tem que vigiar, né? O Senhor está falando, vigia, né? Que nós somos falhos, errantes, somos pecados, somos. Mas por isso que Deus fala, orai e vigiai. Então ore e vigia, porque sabemos que uma hora nós vamos ser atentados, todos nós somos, né? Então nós temos que estar orando. Por isso Deus fala para orar e perseverar. Não significa que nós não vamos ser, pode ser que nós sejamos, pode ser uma prova, mas só que Deus vai dar livramento, amém? Deus vai nos dar direcionamento e Ele quer meio um posicionamento da nossa vida também. O que Deus está falando nessa palavra, ele teve um posicionamento, Jacó. Ele teve um posicionamento, por isso que ele fez uma aliança com Deus, um voto com Deus, porque ele teve um posicionamento, né? Então ele fez um posicionamento e Deus ajudou Jacó, né? E se Jacó não tivesse essa atitude, será que ele conseguiria tudo que aconteceu? Poderia fazer porque Deus iria fazer, a promessa de Deus já se cumpriu na vida de Abraão, a descendência de Abraão. Mas só que a obediência tem que ter, né? Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. E a paz do Senhor, receba a palavra de Deus no coração e confia no Senhor, viu? Ele está falando, confia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o que o Senhor está falando, tem poder para mudar qualquer situação da nossa vida, qualquer cenário. Ele pode, cenário de destruição, de ruína, Deus faz ali, ó, prosperar naquele lugar mesmo, que foi ali a sua queda, é ali que Deus faz você prosperar, porque Ele é Deus, Ele pode tudo, amém? Glória a Deus, fique com Deus, e a paz do Senhor, Jesus, amém?